Começa agora, Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. A partir de agora, estaremos tirando dúvidas, conhecendo melhor os desafios, as dificuldades e oportunidades para vivermos melhor em condomínio. Prédio Pro, convivência, respeito e conhecimento que fazem a diferença. Apresentação, Rodrigo Azevedo. A partir de agora, pela Rádio Trianon 740M para São Paulo e ABC Paulista e também para a Baixada Santista pela Rádio Universal de Santos 810 kHz, com transmissão simultânea pela internet radiotrianon.com.br. Tá começando o Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. Com trabalhos técnicos de Serginho Souza, Arthur Gazeta, registro a presença da nossa ilustre e sempre querida produtora Simone Borges. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. São muitas horas preparando o programa, é um coração na boca todo dia que a gente tem que carregar para chegar até aqui, um leão que a gente doma. Então Simone, Serginho, Arthur e você, querido ouvinte, obrigado pela companhia e por tornarem este sonho possível. É agora, gente, começando o Prédio Pro! Notícias, informações, dicas e reportagens, tudo sobre condomínios. Conheça melhor o lugar onde você vive, trabalha, investe e se diverte. Vamos aprender juntos aqui na rádio, toda segunda-feira a partir da 1h. Mas estaremos juntos também todos os dias trocando ideia e compartilhando conhecimento lá no nosso portal de notícias www.prediopro.com.br. É o prediopro.com.br, na internet, no rádio, no YouTube, sempre com muito carinho, respeitando todo mundo. A gente vai falar de assuntos importantes para você que vive e trabalha em condomínio ser muito mais feliz. E graças aos amigos que participam das nossas redes sociais, hoje a gente tem o YouTube, youtube.com/prédiopro. É só acessar e seguir. Tem também o facebook.com/programa Prédio Pro e o Instagram, que é o instagram.com/prédio.pro. Esse é o único diferente, instagram.com/prédio.pro. Tamo na área, gente, tá bonito, vamos em frente. Vamos aprender juntos? Vamos crescer juntos? Aqui o que interessa é saber como fazer. Aprendendo todos os dias a melhorar a convivência, os aspectos da segurança, da vida em comunidade, a tratar os conflitos e resolver os problemas. Quais são os desafios e as oportunidades desse universo que são os condomínios? E o que a gente quer aqui é a sua companhia. Vem crescer com a gente. Começou a semana? Começou o Prédio Pro. O programa de hoje terá notícias, conhecimento, vamos tirar dúvida, tem os recados da paróquia e, como sempre, vai ter o destaque do dia, com o assunto que vamos tratar em profundidade, porque aqui você já sabe, a cada programa teremos conosco um especialista para falar sobre um assunto diferente. De maneira ampla, com tempo, a ideia é levar muita informação e esclarecimentos para você. Prédio Pro é conhecimento. E para começar bem, agora nós vamos de notícias. No Paraná, sancionada na semana passada, lei que obriga condomínios a denunciarem casos de violência doméstica. Gente, eu enfatizo muito que o bloco de notícias ele é muito importante, é fundamental a gente estar atualizado e se procurar bem, tem notícia todo dia do nosso setor, uma novidade, uma decisão que pode afetar potencialmente a vida em condomínio, seja por parte do legislador, seja uma decisão judicial, mas não se preocupe, a gente está aqui para te ajudar. Então vamos comentar. A Simone trouxe a notícia de que no Paraná foi sancionada na semana passada a lei que obriga os condomínios a denunciarem os casos de violência doméstica.
Olha, nós estamos cansados de saber que o Brasil vive muitos dramas. Um deles é o flagelo da violência. Seja contra mulheres, contra homens, seja partindo de quem seja ou contra quem quer que for. Nessa hora, a conta horrível, ela apresenta também o fato da violência doméstica. E aí, é violência contra todo mundo, contra a criança, contra adolescente, contra os idosos. É importante lembrar todos os dias que a nossa obrigação é fazer a nossa parte. Senão não adianta a gente ter Dia da Criança, Dia da Consciência Negra, Dia da Mulher. E ontem, 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Que essa data possa sempre nos lembrar que as lutas são por igualdade. É igualdade, é só isso, nada mais do que isso. Bem, sobre a lei que se destina a proteger as mulheres, as crianças, adolescentes e idosos da violência doméstica, o que acontece é que a norma agora determina que os condomínios fixem cartazes ou placas nas áreas comuns dos residenciais, incentivando os moradores a avisarem o síndico quando souberem de casos de agressão. Nós estamos falando da lei do Paraná, tá? E eu vou trazer para vocês alguns outros estados que embarcaram nessa onda legislativa. O texto da lei no Paraná diz que a comunicação deverá ser realizada imediatamente em caso de ocorrências em andamento, por meio do telefone ou de aplicativo móvel. E no prazo de até 24 horas, após a ciência do fato, a comunicação deverá ser feita por via física ou via digital. Gente, o que a gente descobriu pesquisando? Em junho de 2019... existe uma lei muito parecida que foi sancionada no Pernambuco, dispondo com o mesmo texto, com as mesmas finalidades. Então, que a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança deve dar conta das ocorrências de indício de violência doméstica, familiar e etc. E lá no Pernambuco é curioso que eles dizem que o registro da ocorrência, a comunicação, deve existir desde que tenha sido escrito no livro de ocorrências do condomínio. Ambas as leis prevêem multa, uma penalidade de advertência e multa, que no caso do Paraná vai de 50 a 100 reais, mas em Rondônia a multa vai de 500 até 5 mil. Então o que nós estamos falando? São diferentes casas legislativas nos estados confeccionando o mesmo tipo de atualização legislativa. Estão dizendo que agora os condomínios não podem ficar omissos, né, na figura do síndico sobre esse tipo de violência, esse tipo de evento. E o que a gente tem aqui que ressaltar, né? Eu confesso que eu fiquei com dúvidas. Por quê? Não sobre a intenção do legislador, que me parece bem intencionada, aliás, foi aprovado por unanimidade em todas as câmaras. Mas primeiro tem o fato dos estados estarem em conjunto atualizando uma legislação, até copiando o texto legislativo, com alguns pequenos detalhes. Então a gente pode entender que eles estão tendo uma produção legislativa, estão aprovando leis, mas a gente está vendo que são leis muito parecidas nos estados. Temos que ficar atento. E outra coisa, o Brasil é um país que vive em eleição. Todo ano tem alguma eleição por aqui. Se não é municipal, são os partidos fazendo a eleição deles interna. No outro ano tem eleição majoritária. Então, a gente tem muita eleição, os vereadores precisam, os deputados precisam mostrar trabalho e nem sempre a gente sabe que as leis pegam. Nem sempre a gente tem o aproveitamento dessa produção parlamentar toda. Então a gente entende que é muito legal modernizar as legislações, que ninguém pode ficar de fora, mas é obrigação do cidadão comunicar ao 90, chamar a polícia se ele presenciar algum caso de violência. E eu repito, é um problema da maior importância. Mas na minha opinião, eu acho que a gente está colocando algumas dificuldades para a lei pegar, para a lei ser regulamentada e de fato ela entrar em uso, para não ser mais uma lei que cai em desuso. Por exemplo, eu não vi em nenhum dos textos legislativos citarem, por exemplo, o número 181, que é o Disque Denúncia. Por que não se cria uma parceria, um aplicativo para o 181 poder ser utilizado? Por que os governos desses estados não fez uma parceria com aplicativos que já existem para essa finalidade? Tem pelo menos meia dúzia de excelentes aplicativos que ajudam a vítima em caso de violência doméstica. Lá no aplicativo eu posso ter os dados do informante, até um canal de contato com essa pessoa, a fim da gente comprovar o cumprimento da lei. Se precisar, tem até um protocolo que eu informei.
Então, alguns estados, nós pesquisamos, já tem aplicativo, né? Tem o Amapá que tem aplicativo, a gente procurou outros estados aqui também que mostraram essa produção. Só que no caso de Rondônia, de Pernambuco e do Paraná, nós não vimos uma integração. Então eu vou deixar um nome aqui de um aplicativo, inclusive bem sugestivo, viu, Simone? Que é o Mete a Colher. Então você vai poder instalar o Mete a Colher no seu celular e se alguma mulher estiver passando por situação de violência doméstica, o Mete a Colher vai te instruir a procurar no seu estado atendimento, vai fazer o acompanhamento dessa violência e vai ajudar. Tem um outro número que a gente achou, que é o 180. Foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres e a ONU Mulheres e a Embaixada Britânica, que trata do caso da violência doméstica, do abuso sexual. É um serviço incrível, eu não conhecia, é uma verdadeira central de atendimento 24 horas, está no ar desde 2005. Tem governo envolvido, a Secretaria Nacional de Políticas está envolvida e o número, além de ser 24 horas, pode ser acessado de qualquer lugar do mundo. Tem os números específicos para você ligar da Holanda, da Inglaterra, da Itália, serviço de atendimento para brasileiros. Eu vou deixar no nosso site prediopro.com.br uma matéria sobre esse texto. Então fica aí a nossa dica para os legisladores, né? A gente quer ver no texto a assistência social mencionada, queremos recursos para que a assistência social possa trabalhar, que se tenha um plano de atendimento em caso de violência como já existe nos casos de estupro, e para a gente entender que o síndico, o administrador, ele quer cumprir a lei, mas ele precisa ter equipamentos, ele precisa ter ferramenta para poder cumprir com a obrigação dele. E a gente fica muito feliz de poder ajudar. É isso aí, gente. Vamos abrir o olho. Rodrigo, e quem disse que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, hein? Mete sim, Simone. É isso aí. Muros Verdes. Justiça condena a Prefeitura de São Paulo a tirar jardim vertical sem manutenção da fachada de prédio no Minhocão. Sem manutenção, paredões verdes morrem e tem infestação de grilos e aranhas. Ao todo, são 7 paredões instalados na cidade de São Paulo e 4 deles pleiteiam a retirada da vegetação junto à Prefeitura. Se não cumprir a decisão, a Prefeitura deve pagar multa diária no valor de R$1.000 a contar do dia 25 de fevereiro. Não cabe recurso aí. Pois é. Para quem não é aqui de São Paulo, o Minhocão é um elevado famoso, construído nos anos 70 e entregue pelo prefeito Paulo Maluf. Fica bem pertinho dos prédios, bem coladinho, vai cortando o centro de São Paulo, passa quase que no meio dos prédios. E à noite, e também aos finais de semana, esse local vira uma área de lazer, fechada para os carros e aberta à população. Só que o Minhocão é todo de concreto, como vocês devem conhecer. Não tem uma árvore, não tem bebedouro, mas já é melhor que nada. É melhor ter um local para você fazer uma prática esportiva, ainda que a estrutura não esteja lá, mas pelo menos o local já está. Pois bem, tem alguns anos criou-se um projeto, uma parceria entre a prefeitura aqui da cidade de São Paulo e uma empresa que trazia a possibilidade dos prédios do entorno do Minhocão receberem um muro verde, que na época a moda era chamar de jardim vertical. Então essa empena, que é a fachada lateral dos prédios, onde antigamente tinha publicidade, propaganda, ela foi coberta em alguns prédios com essa vegetação, com esse muro verde. Alguns prédios toparam, como a Simone falou, foram 7 prédios que entraram. Na época a gente ficou feliz, é uma inovação. A gente sabe que não é fácil um projeto desse ir para frente, então foi uma contribuição dos prédios, da empresa que organizou, da própria cidade, né, por meio do poder municipal, e o combinado para os prédios era que existiria algum valor de patrocínio, que eles iam instalar o sistema de água de reuso para o condomínio, haveria os reembolsos de despesas como água, energia elétrica e de que os imóveis valorizariam. Mas, infelizmente, nada disso aconteceu. A gente tem informação que o Wendel Cardoso da Silva, que é síndico de um dos prédios, teve que entrar com um processo. O edifício dele acionou a prefeitura e alguns desses processos estão indo para frente, inclusive até a prefeitura condenada a gastar o nosso rico dinheirinho
com indenização se não tirar. Então o projeto foi sendo abandonado, a empresa que cuidava da parceria até fez o ressarcimento da água e da luz, mas foi até janeiro de 2018. De lá para cá, os prédios estão sozinhos. Então, tem até um outro condomínio aqui que conta que a bomba de água usada na irrigação das plantas, é o edifício Bonfim, quebrou e ninguém fez o conserto. Resultado, as plantas morreram, agora a vegetação está toda seca, tem risco de incêndio e para completar, parece as 7 pragas do Egito, não sei se era do Egito, mas é gafanhoto, é aranha, todo tipo de inseto invadindo a casa das pessoas que se dispuseram a dar esse presente para a cidade. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente diz que está tomando as providências para retirar os jardins dos prédios que não querem mantê-los. Ô, prefeitura, não é questão de não querer, né? Sobre o corredor verde da 23 de maio, a administração aproveita para esclarecer que uma nova empresa foi habilitada e começou a fazer a manutenção das plantas em 1º de junho. Vamos em frente. Isso aí. Vamos para o assunto do dia. Hoje nós vamos falar e aprender sobre os elevadores. É interessante pensar que, historicamente, a onda da construção civil, ela começou a verticalizar os centros das cidades, como o Rio de Janeiro, São Paulo, com maior força e intensidade na década de 20, há exatos 100 anos atrás. Mas a história dos elevadores do país não começa com um prédio, nem com um condomínio. Essa história começa com um elevador público, que era considerado na época um meio de transporte. Sabe que quando eu fui estudar para falar sobre isso, me pareceu que usar um elevador como meio de transporte haveria ocorrido ali na época dos bondinhos, naquela cidade. Mas não, o auge dos bondes naquela cidade, que eu já vou contar qual foi a partir de 1940. Foi em Salvador que se instalou o primeiro elevador do país, o primeiro elevador público do mundo também, que era conhecido como elevador hidráulico da Conceição. Hoje, o nosso elevador Lacerda. E foi inaugurado em 8 de dezembro, ligando a parte baixa da cidade de Salvador, a parte alta da cidade. Quem já foi ali conhece o Mercado Modelo, sai na prefeitura. E já são 147 anos de história, né? O elevador Lacerda tem 72 metros de altura, o equivalente a um prédio de 24 andares. É isso aí, gente. Então agora que a gente vai entrar pro assunto do dia, eu vou começar falando um pouco sobre o mercado, né, de elevadores, que é importantíssimo, é um termômetro da construção civil. A estimativa é que já estejamos próximos dos 400 mil elevadores instalados no país, com mais de 1.800 empresas movimentando a cadeia produtiva do setor. Só em São Paulo, capital, são 78 mil equipamentos em operação. O mercado brasileiro, que atualmente instala cerca de 8 mil equipamentos por ano, pode chegar, segundo estimativas do setor, a alcançar 25 mil novos elevadores com a retomada da economia no país. O Brasil hoje, para a gente ter uma ideia, tem um déficit habitacional de 18 milhões de unidades e moradias. Então, se isso se realizar, principalmente em centro urbano, a demanda por elevador cresce bastante. Então, para a gente falar do elevador, a gente vai colocar alguns dados sobre a mesa, alguns fatos, e trazer características desse mercado que é tão importante para a gente entender um pouco melhor a realidade do setor. Quem manda no mercado brasileiro hoje é o que eu apelidei aqui de trio de ferro dos elevadores. São apenas 3 empresas, cada uma delas com dezenas de milhares de clientes, funcionários, equipamentos, tudo dominado por essas 3 empresas. São empresas multinacionais, como eu falei, de grande porte, com presença em todos os países do mundo, quer dizer, mais de 170 países, elas estão em tudo que é canto, fabricando e instalando elevadores em shopping center, universidade, hospitais, plataforma de petróleo, navios. Se deixar, eles colocam o elevador até na lua. As empresas fabricam também escadas rolantes e esteiras. Aí entra tudo, né? Metrô, aeroporto. E todas essas empresas têm fábricas em vários países. Como eu disse, elas já empregam muitos funcionários e trabalham aplicando tecnologia de ponta em segurança e inovação. Resultado: como em tudo no nosso mercado hoje, que a gente observa, são poucas empresas
com altíssimo poder de mercado, dominando a situação econômica em determinados setores. Então eu vou até citá-las nominalmente, para que a gente saiba quem são, né? A primeira empresa que eu vou mencionar é a ThyssenKrupp. Ela é alemã e é a mais nova entre os três, entre as três dos setores que eu vou apresentar. Eles são, na verdade, um grupo industrial de altíssima tecnologia com mais de 150 mil empregados. Eles estão em 80 países. É a mais diversificada entre as marcas porque no grupo são 670 empresas, sendo que a Thyssen é um dos maiores produtores de aço globalmente. Eles abrangem 3 segmentos, trabalhando com elevadores, indústria automotiva e também construção de plantas industriais de alta tecnologia. A segunda empresa é a Elevadores Otis, norte-americana. Tem subsidiárias em apenas 200 países. É fabricante de elevadores, escadas rolantes, esteiras e foi fundada pelo precursor do setor, né, o senhor Otis. 1853 foi o ano da fundação. Para uma curiosidade, foi o senhor Elisha Graves Otis que inventou e patenteou um dos mais populares equipamentos de segurança, que foi o limitador de velocidade. A gente vai falar aqui sobre ele. E para terminar aí, o trio de ferro, para compor essa tríade, temos a Schindler ou Atlas Schindler, né? Que é suíça, foi fundada em 1874, tem mais de 60 mil funcionários em todo o mundo. No Brasil, é importante considerar que algumas especificidades terminam por moldar a nossa realidade. Uma delas é a regionalidade. Por exemplo, no Sul, a Thyssen, que comprou a antiga Sur, é a mais forte. Mas todas elas, a princípio, operam nacionalmente e todas, como são empresas, passaram por momentos diferentes, né? Como aquisição, fusões, muitas mudanças ao longo da história. A própria Atlas, antes era Schindler, juntou com a Atlas, uma empresa brasileira e uma suíça. A Atlas, por exemplo, ela figura como a empresa líder do segmento, mais uma empresa centenária com a maior participação em equipamentos instalados. É bem verdade que existem outras empresas no setor que atuam na fabricação de elevadores. É o caso da Koni, da Vilarta. São marcas bem conhecidas em algumas regiões. E tem muitas outras empresas, é claro, que desempenham esse trabalho, com as quais a gente não quer ser injusto, mas realmente o trio de ferro são essas 3 que eu citei. Quem fabrica elevadores, na verdade, é responsável pela venda, pelo projeto e pela instalação dos equipamentos. Elas operam como verdadeiras montadoras, onde parte do que será entregue como produto final e, na verdade, é adquirido no mercado e disposto ali na solução, que é a movimentação vertical que nós usamos todos os dias. De novo, gente, são só 3 empresas. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque é importante entender que a partir do momento que o elevador está instalado, começa uma outra dinâmica, que é a dinâmica da manutenção, da conservação dos elevadores. Então, se a gente vai falar de elevador, a gente fala em uma frente dos equipamentos já instalados, eles seguem um projeto, esse projeto segue um monte de normas, as empresas têm ISO, são grandes fabricantes. Depois a gente tem a conservação e a manutenção, que pode ser feita pelas fabricantes, que segundo o discurso delas, só elas têm as peças originais dos produtos delas. E a terceira frente seria uma necessidade de atualização e modernização dos equipamentos, que é um tema também bastante atraente para o mercado, que precisa renovar alguns equipamentos que não tem como serem atualizados, passa por um processo maior. Então, toda vez que o síndico vai pensar em elevador, o condômino tem na pauta esse assunto, a gente pressente que vai tratar de cifras muito altas, né? Considerando a realidade dos condomínios. E é um assunto que traz muita noção de responsabilidade, muito senso de urgência, porque é responsabilidade com o patrimônio e com as vidas. Eu posso dizer tranquilamente que os elevadores são os equipamentos mais caros instalados no condomínio. Tem a instalação elétrica, que é uma infraestrutura que dá suporte, nós temos bombas, câmeras, interfones, mas os elevadores, de longe, são os equipamentos mais caros. E para deixar nossa conversa ainda mais interessante, eu acho que todo mundo precisa saber que muitos estados já organizaram as empresas do setor em sindicatos. No Rio, o sindicato é o SECM-RJ, Sindicato das Empresas de Elevadores do Estado do Rio de Janeiro, e em São Paulo é o CCESP, Sindicato das Empresas de Elevadores do Estado de São Paulo. Mas agora elas passam a ter uma entidade nacional, que quer reunir todas as 1.800 empresas do setor. O nome da entidade é ABEL,
Associação Brasileira de Empresas de Elevadores, que já começa com mais de 250 participantes, porque traz São Paulo e Rio de Janeiro nos quadros de associado. Ela é presidida pelo senhor Marcelo Braga, presidente da CCESP em São Paulo, que vai acumular a presidência nacional. Então isso pode ser uma notícia muito boa, se a entidade procurar promover ainda mais o já altíssimo nível do setor, puxado pelas grandes empresas, facilitando programas de certificação, disseminação de boas práticas, mas por outro lado pode significar também um aumento do já enorme poder de negociação dessas empresas. Então a gente tem que acompanhar, tem que torcer que seja para o melhor e vamos convidar todo mundo para vir aqui no programa, né? Quem quiser falar, a tribuna está aberta. Como o assunto sobre elevadores é um assunto muito interessante, mas também específico, eu trouxe um especialista para conversar com a gente. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da Rádio Trianon, recebemos o Washington Kaminski. Boa tarde, Kaminski, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você no programa. O Kaminski hoje é consultor na área de elevadores. Tem só 22 anos de experiência. E eu presinto que você trabalhou em alguma dessas empresas que eu mencionei, né, Kaminski? Sem dúvida. Com 22 anos de experiência no mercado, o Kaminski que é jovenzinho, viu, gente? Ele tem essa voz de trovão, mas ele é um rapaz jovem. O Kaminski é técnico em elétrica, em eletrônica, ocupou posições nas áreas de atendimento, operacionais e corporativas na líder do segmento. O Kaminski é ex-militar, administrador e se graduou como mestre em gestão empresarial. Kaminski, você se qualificou muito, teve uma carreira brilhante no mercado e agora está auxiliando os condomínios e os síndicos nessa área de elevadores. O importante, Rodrigo, é passar a melhor condição para o condomínio. Eu acho que a informação para o síndico é muito importante, principalmente quando você cita o trio de ferro, né? Então são grandes empresas, né? Que frente ao condomínio é um porte muito grande. Então são questões muito técnicas, né? São questões no qual acaba tendo dificuldade o gestor, o síndico, a levar isso adiante. Exato, é uma assimetria no porte das empresas. São fábricas enormes, quando você está lidando com as montadoras, com as fabricantes, são fábricas enormes, elas têm a assimetria no porte, no conhecimento, no poder de negociação, e aí a gente fica, como síndico, fica precisando se reciclar. A gente tem que aumentar o conhecimento porque é muito específico, o porte financeiro não vai aumentar, com certeza, mas a gente constata isso mesmo, não tem muito como fugir se você não estiver bem preparado para melhorar a negociação. Mas como é que você acha que os síndicos, os prédios, eles poderiam ter uma relação mais produtiva, mais benéfica com as empresas? A relação seria o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos qual seria, Rodrigo? O melhor dos mundos seria a empresa, a relação empresa versus relação condomínio. Tá? O que seria a relação condomínio? O condomínio ele se preparar mais, ele ter mais conhecimento, ele absorver mais a questão técnica. Isso nós sabemos que é difícil, mas seria aí, como eu disse, o mundo ideal. E as empresas, por sua vez, trazer para o mercado melhores condições. Quais seriam? Um atendimento de maior qualidade, um atendimento com maior atenção. Mais tempo mesmo, né? Proximidade com o cliente. Enfim. Mas assim, o que a gente constata no mercado às vezes o síndico com tantas atribuições, com tantas responsabilidades, não vai conseguir se aprofundar como deveria num assunto como esse, e por outro lado as empresas precisam ter mais lucro, são empresas com capital aberto, cada vez mais cliente, cada vez mais serviço e cada vez menos funcionário, investindo cada vez menos na entrega. O que a gente percebe é isso. Dá para ter uns exemplos de como eles vêm dando uma segurada na entrega para a gente? São grandes empresas, e como grandes empresas são movidas por acionistas. O que a empresa ela precisa, o que a empresa ela quer ter lucro. E em contrapartida disso, qual seria a melhor entrega? Seria a questão de trazer para o mercado um atendimento melhor, né?
Eles vêm economizando até em carro. A questão da economia, para você ter uma ideia, no passado, o tempo de atendimento ele girava em torno de 30 minutos. Isso nós estamos falando de empresas grandes. Hoje é 1h30, 2 horas. Então, esse já é uma questão que afeta o condomínio. Quer dizer, eles levavam 30 minutos para chegar, agora estão levando em média num chamado de emergência 2 horas. Nós estamos falando de empresas grandes, sem contar as empresas pequenas, que talvez demorem estão fora de São Paulo. 4 horas no dia seguinte. E os técnicos antes vinham em dupla, né? Os técnicos no passado eles andavam em dupla, até por questão de segurança. A empresa ela cobrava isso, era uma cobrança interna muito forte, porque pensava-se muito na segurança da pessoa, do funcionário. E a partir de um certo tempo, isso virou a questão atendimento. Então, hoje os atendimentos eles são feitos por um único técnico. O atendimento ele não é mais utilizável a questão de mobilidade. Então, não utiliza-se mais o carro da empresa com o logo da empresa. Ele vem como? O motorista da empresa. Ele vem através do Uber. Hoje é utilizado o Uber. Está andando de táxi? De Uber? E muitas vezes ele não consegue nem levar o ferramental específico para aquela função. E isso vai gerando um transtorno para o condomínio, que está com o seu elevador parado, e precisa de um atendimento rápido e veloz, sendo porque ele não paga hoje, ele paga hoje um valor que ele considera aceitável, mas não recebe um atendimento como era antes. Bom, o número de condomínios só cresce, o número de clientes potenciais para essas empresas só cresce, só que fica um verdadeiro imbróglio, né? Porque o que a gente tem é um condomínio que fica cada vez mais antigo e um sistema de atendimento que antes atendia um pouco melhor e que hoje passa a dificultar um pouco a vida. A metáfora que dá para fazer é igual ao plano de saúde. Nós temos um plano de saúde quando somos jovens, usamos pouco, e conforme vamos ficando com mais idade, o plano vai ficando mais exigente, vai custando mais caro, e é o que está acontecendo. Conforme os prédios mais precisam do mercado, o mercado está se reinventando, parece para ficar mais enxuto. É complicado. Inclusive na medicina, uma coisa que me ocorreu aqui agora, é um dos poucos ramos onde você, com o incremento tecnológico, o atendimento, a atenção fica cada vez mais cara. A máquina de tomografia mais moderna, o equipamento mais atualizado sempre vai oferecer um custo maior, diferente das outras áreas de tecnologia que barateiam. Quem não tinha computador hoje tem, quem não tinha celular pode ter. E é uma analogia muito bem colocada, Rodrigo, porque hoje as empresas elas pensam no mais com menos, né? Então você ter um melhor ganho com menos funcionários, com menos investimento. Quais são os tipos de contrato mais comuns no mercado entre o condomínio e as mantenedoras? Hoje no mercado os mais comuns são contrato com peças. Esse contrato ele abrange quase que 100% de todas as aplicações de peças. E é como um seguro de carro, Rodrigo. É como um seguro que você paga para utilizá-lo quando precisar. Então, por exemplo, quebrou um cabo de tração, uma polia de tração está muito ruim. Está coberto. E existe o contrato sem peças. Esse contrato ele abrange somente as manutenções preventivas, as lubrificações e os atendimentos, seja ele 24 horas ou não. Emergenciais ou agendados. Perfeito. O contrato com... Eu já tive as duas modalidades de contrato com peças e sem peças. Parece que quando eu estou coberto com as peças, pouca coisa acontece no condomínio. Não sei se tem uma eventual falha de comunicação, mas parece que as coisas andam num ritmo mais devagar. Agora, quando eu estou com um contrato sem peças, a pressão da mantenedora ela se faz muito mais presente, inclusive até com eventual terrorismo. Aumentou muito a temperatura falando de responsabilidade, de acidentes, porque eu estou com o contrato sem peças. Essa é uma pergunta bastante interessante, Rodrigo, porque todo mundo pensa nisso, né? Todo síndico, todo gestor, ele imagina, poxa, eu tenho um contrato com peça, eu posso ficar tranquilo, mas nem sempre. O que precisa ficar, os síndicos, os gestores precisam ficar atentos é justamente às pegadinhas, né? Porque eu tenho um contrato de manutenção integral.
O meu equipamento ele tem mais de 10 anos, ele já venceu o prazo legal de aplicação de peça. A minha empresa ela não é obrigada a fabricar a peça. Salvo, é lógico, claro, algumas fazem isso e sem dúvida alguma. Mas o risco é você ter um contrato integral e no momento oportuno, um momento que você mais precise no condomínio, você receba um orçamento, uma carta proposta dizendo que você tenha que pagar. Que algumas peças, por conta do tempo de fabricação, já não estão mais incluídas. Precisa conhecer o contrato, né, Kaminski? É muito importante você conhecer o contrato para não cair nessas pegadinhas de contrato com cobertura, né? E ao passo que o contrato com peças, né, sem peças, perdão, você fica refém, né? A todo momento você recebe um orçamento, você recebe uma carta proposta, você recebe uma informação de que há necessidade de troca. Isso cai muito no que nós falamos no início, a questão do conhecimento do gestor, do condomínio, com relação um pouco ao seu equipamento. Porque as empresas elas aproveitam, se prevalecem dessa situação, dessa falta de conhecimento, para colocar como se fosse uma situação obrigatória, sem saída. Exatamente. Bem, quando eu penso em elevadores, eu sei dizer alguns dos sinais que de vez em quando eu vejo, mas eu gostaria que você colocasse para mim, até com uma relevância maior, do que pode ser mais perigoso. O que é sinal? O que mostra para a gente que o elevador não está bem, que tem alguma coisa errada com ele? O elevador ele pode te passar vários sinais, né? Tanto visual como sentido, né? Vibração, seja uma vibração, seja um barulho, um degrau. O elevador passou do andar, ele está te mostrando que alguma coisa está acontecendo. Ele está te dizendo, olha, o meu elevador está com algum problema. Opa, preciso chamar a manutenção preventiva. Eu estou ouvindo barulho em viagem. Apertei o último andar, ele está fazendo barulho, algum problema está acontecendo, seja no cabo de tração, seja na polia, seja na movimentação das roldanas. Enfim, é um conjunto de sinais que o elevador ele passa a informar propriamente o usuário, o síndico, que não está legal. Basicamente barulho, o elevador com a cabina vibrando, passando do andar onde a gente sinalizou ele para ele parar, não parou no andar. Que mais? A gente tem degrau, desnível é muito comum. É muito comum, isso principalmente em elevadores antigos, né? Com relação a peso. Então, o elevador antigo ele está um pouco mais condicionado até por questões técnicas da sua fabricação. Então, o elevador antigo ele tem um motor de uma única velocidade, ele tem um motor diferenciado, ele tem uma frenagem diferenciada e isso pode ocasionar um degrau, mas nada que seja feito uma regulagem ou até mesmo um ajuste para que ele funcione de uma forma adequada. Dá para trabalhar direitinho e deixar o elevador mesmo mais antigo em ordem. Exatamente. Quando a gente fala em segurança, o que é que determina a segurança de um equipamento? Segurança, Rodrigo, basicamente ela é balizada por normas, né? Então, nada é feito sem utilização de norma. Então, hoje, as empresas elas trabalham muito em cima de norma técnica para que o elevador ele tenha o seu funcionamento de uma forma segura. Perfeito. Quando nós temos a inserção, o respeito, a atenção às normas técnicas, significa que nós temos uma conversa do Estado, da Federação, dos municípios, e em cada lugar é feito de uma maneira. Por exemplo, em São Paulo, nós temos o famoso RIA, que é uma obrigação anual dos elevadores. Conta pra gente um pouco mais, como é que funciona o RIA? O RIA é o relatório de inspeção anual, ele é uma certificação, é uma comprovação de que o equipamento ele está em pleno funcionamento dentro da regulamentação da sua região, do seu município, do seu estado. Então, aqui em São Paulo, ele é emitido pela Prefeitura do Estado de São Paulo, pelo Segur 4, tá? A empresa ela manda as informações para a Prefeitura dizendo, olha, o elevador ele está em ordem, ele foi inspecionado, ele não tem ou tem alguma ressalva para ser feita,
alguma informação que precisa ser corrigida. A grosso modo, o RIA ele aponta um responsável técnico pelo elevador na eventualidade de um acidente. Informando se há uma pendência ou não. Mesmo com ressalva. Mesmo com ressalva. Se você tem o seu RIA, ele está em ordem, ok. Se ele tem alguma ressalva, o síndico ele é responsável por adequar aquela ressalva no RIA. Como você me explicou anteriormente, pode até ser uma ressalva não exigida em norma por ano, por conta do ano de fabricação e instalação do equipamento e que consta ali no RIA, meio que como uma forma do responsável técnico também se blindar, ou a empresa querer te vender, dizendo, ó, tá aqui no RIA, hein? Não tem essa... Perfeito, Rodrigo. Eu acho que você lembrou muito bem da nossa conversa. E o que as empresas utilizam diante do RIA? Uma estratégia comercial. Eu tenho algumas normas que eu não preciso adequá-las naquele momento. E as empresas elas colocam essas normas para utilizar como estratégia de venda. E você, um leigo, você não conhece, opa, eu vou fazer isso de imediato. É verdade. Então tem que ficar atento, porque nem tudo que está no RIA necessariamente precisaria constar. Pode ser feito de uma forma onde se planeja uma modernização no tempo certo e essas notificações que estão ali na vistoria poderiam não estar ali, mas aí precisa de um acompanhamento técnico muito específico. O amigo síndico vai se beneficiar dessa assessoria. Kaminski, conta para mim rapidinho como que você virou técnico de elevador, como é que você virou um especialista? É uma história um tanto quanto engraçada, porque eu vim de uma carreira militar das Forças Armadas e quando eu fui partir para a questão de elevador, para ser técnico de elevador, eu já havia passado num concurso público, né? Eu ia ser policial militar. Ô, louco! É bem complexo o assunto. Então, e lá em casa, minha mãe, ela morria de medo de o filho ser policial e do filho trabalhar com elevador. Era uma questão muito chata, assim, poxa, meu filho, você vai trabalhar com elevador, Mas você foi para a carreira porque achou que talvez fosse um pouco menos arriscado. Eu acreditava que ser policial, talvez o risco é iminente a todo momento, e a questão de técnica com elevadores está mais na sua mão, né? Então, se você atende às questões técnicas, as normas, os procedimentos internos, se a empresa te respalda com relação a todos esses assuntos, eu acho que no momento eu achei que seria mais seguro. E o que aconteceu logo no início da carreira? Isso foi um pouco triste para mim, porque eu deixei de ser policial porque imaginava que seria um risco maior. E logo, com um mês de trabalho, eu tive uma experiência ruim, em que um amigo, um colega, ele veio a falecer por uma apreensão, né? Ele foi pressionado entre a cabina... Ele morreu prensado. Prensado, entre a cabina e o pavimento. Isso foi uma falha de procedimento, foi um ato que ele talvez não tenha tido uma atenção. Falha operacional da parte dele. Sim. E o que mais tem de acidente em elevador é com um técnico. A gente sabe que o mercado não divulga muito, mas é na manutenção que o acidente acaba acontecendo. E com os usuários, o que é um acidente muito comum em condomínio de acontecer? Existem diversos acidentes, tá, Rodrigo? Assim, acidentes leves e acidentes graves, tá? Acidente leve, um elevador com formação de degrau, um elevador formando degrau, uma pessoa entrando no elevador, tropeça, bate no fundo da cabina, um elevador com a iluminação ruim. Isso é um acidente que eu oriento que as pessoas sempre preservem a iluminação. Vejam o elevador como algo que é um risco. Então, ao entrar no elevador, observar se ele está lá. Outro ponto que é muito corriqueiro é um técnico estar trabalhando, ele tem as suas tarefas ali, e de repente um cachorro passa por ele e vai direto para o poço. Ele está com o cachorro, está condicionado. O cachorro cai no poço do elevador. Cai no poço do elevador. O cachorro, o gato, o risco de uma pessoa, de uma criança. Isso acontece com uma certa frequência? Então o cachorro está condicionado a entrar, ele está no andar ou ali no pavimento térreo, ele vem correndo, vê a porta aberta e cai. Sem dúvida. Mas isso é terrível. Como é que a gente pode prevenir esse tipo de acidente? A orientação é sempre o técnico estar bem atento a todos os pontos de segurança, né? A cabine estar bem sinalizada, se possível, estar com barreira na frente da porta,
A barreira é aquele cavalete de 3 folhas que a gente vê às vezes os técnicos colocarem. Isso. Mas Kaminski, olha, o técnico vem sozinho, vem de Uber. Não dá para ele trazer a barreira, levar a barreira para cima e para baixo. Então, eu como síndico vou pedir para todos os meus prédios onde eu administro para ter essa barreira. Vou falar com as mantenedoras. Posso fazer isso? Pode, sem dúvida. Isso é muito importante, Rodrigo, Perfeito. porque Excelente, excelente. É uma forma de ajudar o técnico saber que lá também é um ambiente seguro para o trabalhador do setor. Perfeito. Olha, então seja para melhor conservar, para melhorar o desempenho dos equipamentos ou para modernizar, eu acho que para uma gestão eficiente vale muito ter consigo um especialista, né? Alguém que nos ajude a estar mais bem municiado de informações e mais forte nesse momento de negociação onde o porte das empresas é tão desigual. O prédio ele não fica mais novo com o passar do tempo, ele só fica mais antigo, e para atuar em alto nível no sentido da conservação, tendo know-how, todo mundo precisa de um técnico, de um acompanhamento, não dá para fazer as coisas sozinhos, porque muitas vezes a discussão vai acabar com o advogado, vai para a justiça, porque por mais que seja uma prestação de serviço, estamos envolvendo contrato no meio, tem essa mediação jurídica, então é importante ter o acompanhamento técnico, saber o que está fazendo desde o princípio. E também em momentos de crise, se o prédio passar por isso, ele se assessorar de um consultor especializado, por mais que ele pense que é mais um custo para o condomínio, mas pode ser um custo que vai agregar valor, porque preço é relativo, agora valor é absoluto. O Kaminski fica com a gente para o bloco de perguntas que deve ter dúvidas por aí, hein? Temos dúvidas, Simone? Temos dúvidas, Rodrigo. Kaminski, em caso de incêndio, quem desliga o elevador? Simone, o responsável direto por esse desligamento é sempre a pessoa que estiver próximo do botão lá de emergência, né? Na portaria existe um botão, em alguns elevadores mais novos, que o porteiro ou o zelador ele é responsável por essa segurança. Responsável por tirar os moradores do elevador que parou? Sempre a empresa mantenedora. Então, não façam isso de forma aleatória ou queiram fazer. É sempre a empresa que presta serviço de manutenção. Outra pergunta. É melhor ter elevadores com peças ou sem peças? Isso é muito relativo, Simone, porque depende muito da idade do elevador, né? Então é relativo e precisa ser muito bem analisado por uma pessoa que conheça parte contratual de elevadores. Eu tenho uma dúvida. Se acontecer de cair água no poço do elevador, em alguma parte do equipamento, qual é o procedimento? Desligar a chave geral. Sempre, em qualquer andar que ele parar, o elevador tem que ser desligado. Se a água cair no último andar, o elevador tem que ser desligado. Em qualquer momento ter que ser desligado. E não posso voltar a ligar mesmo depois que secar? Não pode. Então você vai ter que chamar a empresa mantenedora, ela fará uma avaliação técnica para saber se o elevador é possível ter o religamento ou não. É uma rotina de testes que vai ser aplicado, sem porque a própria água no trinco do elevador pode dizer que a porta está fechada, quando a porta está aberta, fechou o circuito, o elevador parte com a porta aberta. Exatamente, Rodrigo. Ele pode fechar um curto-circuito, o elevador partir de porta aberta. E nesse momento o risco é iminente. Água e elevador não combinam. Kaminski, como que funciona o sistema de freio emergencial? Freio emergencial. Elevador tem paraquedas? Olha, seria esse, hein? Seria o paraquedas do elevador. Então o freio de emergência é como se fosse um airbag de um carro. Então você imagina que no momento que você precisar, ou no momento que eu sofrer a emergência, esse sistema ele terá que travar o equipamento nas guias. Então o Rodrigo, no início da conversa, ele falou aí de grandes empresas, e uma delas foi o inventor desse sistema de frenagem. Que patenteou e hoje é popularmente usado em todos os equipamentos. Chamamos de limitador de velocidade. Kaminski, mais uma dúvida, parece um pouco mais complexa. Na instalação de câmeras, a equipe de manutenção pode mexer no elevador sem a presença da empresa de elevadores? Nunca, Simone. Toda vez que nós falamos em elevador, o risco ele está ali na porta, ele está a qualquer momento pode acontecer algo. Então sempre chamar a empresa mantenedora.
ou acordá-la, fazer um acordo em que venha um técnico para fazer isso, juntamente com a empresa de manutenção das câmeras. Que é no momento que você está fazendo o trabalho técnico, a operação, que o acidente está pronto para acontecer. O elevador é um meio de transporte muito seguro. Para cada viagem de avião que a gente tem, que é um meio seguro, tem milhões de partidas e chegadas de elevadores. São poucos acidentes com usuários. Eles acontecem, aconteceu em Santos, acidentes até com mortes muito tristes, mas são pontos muito fora da curva. O elevador é um equipamento seguro. Muito seguro. A atenção que precisa se ter é justamente ao uso, a parte técnica, as manutenções bem feitas, a empresa ter a consciência de que aquele equipamento ele é do condomínio, ele não é da empresa mantenedora, não é do governo. O equipamento é do prédio, tem que cuidar, tem que conservar. É isso aí, gente. O Kaminski puxou aqui a orelha de todo mundo, mandou a gente estudar, conhecer os contratos e está à disposição para ajudar o mercado a fazer muito mais, a fazer muito melhor nesse setor que é difícil, que é específico. Nós vamos deixar os contatos todos do Kaminski, mas ele vai ficar à vontade agora para deixar o site da empresa dele. Obrigado, Rodrigo. É www.wckconsultoria.com.br www.wckconsultoria.com.br. É isso aí. Vamos deixar também lá no portal de notícias Prédio Pro, para você que tem dúvidas sobre elevadores, o contato da empresa do Kaminski, que gentilmente veio aqui até a rádio, nos atendeu e nos deu essa aula aí sobre elevadores. Kaminski, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rodrigo. Espero estar aqui mais vezes. Vai estar sim, porque dúvida é o que não falta. É isso aí, gente. Passa rápido, tá acabando. Eu vou mandar abraço para um pessoal que acompanhou a gente na semana passada, que esteve conosco nas redes sociais. Naldo Kelly, obrigado pela força. Senhor Marcos Gonçalves das Neves, esposo da dona Rose, pai da futura youtuber, a Ana Cecília. É o Marcos Beleza, flamenguista. Olha, flamenguista tá demais pra minha cabeça, viu? Não tá dando. Ele é pai da princesinha da Ana Cecília, que quer ser youtuber. Um beijo pra vocês, gente. A gente roda os prédios todo dia, toda semana, a gente faz um monte de amigo. Eu quero mandar um beijo para dona Lourdes, Lulu, do nosso querido edifício Carla. Um beijo, tá ouvindo a gente, depois a gente toma um cafezinho. Senhor Ailtinho, um abraço, irmão, bom trabalho aí. Quero mandar um abraço para dona Tatiana Bracknes Belucci, para o senhor Valdemar Bracknes, do escritório de advocacia Bracknes Advogados, um belíssimo escritório. Um abraço também para o senhor Luiz Antônio Marques de Sá, da Fortifica Seguros, www.fortificaseguros.com.br. Se ele não atender direito, fala comigo que eu puxo a orelha dele também. Gente, tá acabando. Deixar um abraço aqui para a doutora Márcia, a melhor cardiologista do Brasil, que atende lá na Bahia, na região da Chapada Diamantina. Um abraço para o maior exportador de batata doce da Bahia, seu Jânio Azevedo, produzindo e gerando emprego, criando inovação para a Chapada Diamantina e para o Brasil. Tamo junto, pai. Mandar um abraço para minha mãezinha, para minha sogrinha. Sogrinha, um beijo para as crianças. Mabi, Laurinha, Maê, Potter e Chiquito, não pode esquecer dos dois. E é isso, pessoal, acabou o programa de hoje. Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. Tchau e até semana que vem. Você ouviu Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. Apresentação: Rodrigo Azevedo.